Estamos ao vivo para todo o Brasil. Hoje nós vamos trazer um grande debate com o tema A Lei, a Graça e o Sábado no Novo Testamento, parte 2. De um lado, eu tenho um dos maiores teólogos do Brasil, pastor, professor Ezequiel Gomes. Do outro lado, eu tenho um pastor com uma vasta experiência prática, escritor de uma obra que levou aproximadamente 20, 30 anos, não recordo, pastor Silvio Júnior. Ambos são tops. Pastor Ezequiel Gomes, teólogo, técnico, pastor Silvio Júnior, bíblico. Eu estou curioso para ver o desfecho desse debate. Tudo isso aqui e agora, no Arena Apologética. Você que chegou aqui agora, dá a voadora no like, compartilha esta live, porque depois da vinheta, os dois debatedores estarão aqui para conversar comigo e dizer para mim o modelo, o tempo que eles querem, e é eles quem decidem isso. Aqui e agora. Vamos, Brasil! Estamos ao vivo! Solta a vinheta! Haja coração, Brasil! Eu fico aqui olhando vocês dois aí nos bastidores, rapaz, e eu pensando, que não queria estar no lugar deles, não. Tá um nervoso, eu tô nervoso por vocês, tá? Bem, primeiramente, boa noite, pastor professor Ezequiel Gomes, boa noite, pastor Silvio Júnior. É uma grande honra e satisfação receber os senhores aqui para estar promovendo esse diálogo de reflexão, para que as pessoas possam, a partir de agora, de então, colherem, avaliarem aquilo que mais se adapta à Bíblia, enfim, como que elas vão fazer o processo por conta delas. Deixa eu começar aqui. Boa noite, professor Ezequiel Gomes. Boa noite, Elton. Boa noite, Silvio. Achei engraçado aí que quando apareceu nós três, os três de óculos, né? Eu entrei no time do óculos há pouco tempo, tá? Eu faz um mês e meio, sei lá, 2 meses que eu uso óculos aí. Mas estamos tentando enxergar as coisas aqui para bater esse papo. E não tem motivo de estar nervoso com nada, Elton. Aqui é um papo muito tranquilo. O Silvio é um cara muito gente boa. Eu estive no Rio de Janeiro recentemente. Ele, inclusive, quase quis pegar eu lá para fazer um almoço, mas não deu tempo. Quem sabe da próxima vez aí a gente se encontra por lá. E aqui, a despeito das discordâncias, o que vai haver é carinho, respeito, amor, e vamos bater na palavra de Deus aí para edificação, né, do público da Arena Apologética. Maravilha. Boa noite, pastor Silvio Júnior. Boa noite a todos. Boa noite, Elton, Ezequiel, prazer estar aqui contigo. O Ezequiel, poxa, eu tentei agendar com ele, bater um papo, almoçar, 0800. O convite está de pé ainda, quando ele vier no Rio de Janeiro. Avisa antes, para ver se casa a nossa agenda, para a gente conversar, bater um papo, almoçar, por minha conta. Só que não deu tempo, né? Espero que a mesma solicitude da gente almoçar, que estamos tratando agora antes do debate, continue depois do debate. Continua, se mantenha. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa tarde, noite, né? Essa noite de sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, agora não é sábado. Boa sexta-feira. Você que está me vendo aí, boa sexta-feira. Tá? Não é sábado. E que Deus venha abrir o entendimento de todos que vão assistir essa live. O meu objetivo é que as pessoas que vão assistir cheguem ao conhecimento da verdade através da revelação do Espírito Santo, na palavra dele, simples desse jeito. Amém? Ok, maravilha. Pastor Silvio Júnior, boa sorte. Pastor Ezequiel, boa sorte. Pastor Silvio, você tem 2 minutos para você fazer as suas considerações iniciais. Tempo na tela. Rosto na tela aqui, por favor. Meu nome é Silvio Júnior, eu sou casado agora há mais de 36 anos com uma mulher, hoje em dia tem que falar isso, e com a mesma mulher, com a mesma esposa. Está aqui a minha esposa. Eu sou pai de filhos e filhas. Está aqui a minha esposa, sempre me acompanhando, graças a Deus, tá? Minha esposa está aqui, obrigado, filho. Eu sou pai de filhos e filhas, biológicos e não biológicos. Eu estou há mais de 30 anos no Evangelho, sempre na área de
de educação, ensino e evangelismo. Eu não cheguei agora. E eu, nessa noite, eu quero deixar bem claro que não tem nada de pessoal. Eu vou mostrar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não ensina a Bíblia. O ensinamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia é errado, equivocado. Não tem na palavra da parte de Deus que guardar sábado. Nada. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se encaixa no perfil de seita. O que é uma seita? Uma seita, a grosso modo, bem simples de entender, pessoas sinceras que se reúnem em torno da Bíblia com uma interpretação errada. Só isso. Pessoas de índole, caráter, não tem nada a ver com caráter nem sinceridade. O Saulo era muito sincero, estava errado. Então, nessa noite, eu vou mostrar na Bíblia que não tem nenhuma ordem de Deus para guardar o sábado do Novo Testamento. Não tem. Eu até peço, vou pedir até o Ezequiel, toda vez que ele for falar, se possível for, a gente utilizar da Bíblia na tela para fazer a explanação. E você que está desse lado aí, abre teu coração, teu entendimento. Ganhar debate não é difícil. Agora, a questão é que as pessoas conheçam a verdade, e isso só quem faz é o Espírito Santo. Nessa live, você que está assistindo, o Espírito Santo abre teu entendimento. Jesus veio salvar pessoas de todos os povos, tribos, língua e nação. Acabou. Maravilha. Pastor Ezequiel, você pode dispor de 2 minutos também para suas apresentações iniciais, tempo na tela. Bom, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou o Ezequiel Gomes. Você não está no canal Vem Senhor Jesus hoje. Hoje estamos no Arena Apologética para bater um papo aqui com o Silvio, que já falou uma quantidade enorme de besteira em 2 minutos, né, Silvio? Imagina onde é que vai chegar isso aqui. Não, porque seitas são pessoas sinceras com interpretação errada. De onde você tirou isso? Da sua cabeça, porque a Bíblia não fala nada a respeito. A Bíblia não diz que uma seita é composta de pessoas sinceras. A Bíblia não fala nada disso e já se desviou completamente da palavra de Deus nesse aspecto. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não ensina a Bíblia. Você pode até discordar do ensino adventista, Silvio, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que ensina profundamente a Bíblia e até assim bobo colocar desta forma. Não, Deus não deu nenhuma ordem para guardar o sábado. Depois você colocou que isso é no Novo Testamento. Bom, então nós vamos ver durante o debate se existe no Novo Testamento alguma coisa que diga que só o que Deus falou no Novo Testamento é que vale, né? Por exemplo, o Novo Testamento não ensina isso em lugar nenhum. De maneira que concordo contigo, Silvio, nada aqui é pessoal. A gente pode discordar, a gente pode ainda assim se amar, se respeitar, desejar bem um ao outro, amar um ao outro, mas do ponto de vista da teologia, me parece muito pouco promissor o que você tem a defender esta noite. Mas eu estou aqui para aprender, estou aqui para ouvir o que você tem a dizer e para contrapor aquilo que eu for capaz de contrapor a partir do estudo sério e, enfim, comprometido da palavra de Deus. É isso. Muito bem, vamos agora de forma oficial adentrar ao debate. Pastor Silvio Júnior, você pode fazer a sua primeira pergunta dispondo de 2 minutos. O seu tempo já está na tela, fica à vontade. Põe aí no slide, por favor, do Telegram, para começar. O slide. Vamos lá. O Ezequiel, quando a pessoa não sabe, ela fala o que Ezequiel falou. É o número 3, número 3, slide 3. Tá. Diz assim a palavra de Deus. O que é seita? Seita comporta de pessoas sinceras, que se reúnem em torno da Bíblia com interpretação errada. Mas tem que especificar. Que interpretação? Vou mostrar aqui. A Igreja Adventista é uma seita. Para começar, o Ezequiel falou que não tem, e vou mostrar que tem. A regra de que só vale hoje no Novo Testamento aquilo que foi ratificado por Jesus. Tem algumas coisas do Antigo Testamento que vale hoje? Tem, mas todas foram ratificadas por Jesus. É que Ezequiel não sabe, vai saber hoje, aprender hoje. Então, eu vou mostrar já. Isso aí, gente, são os 10 mandamentos, é uma tabela. Os 4 primeiros mandamentos não aparecem ipsilíteres no Novo Testamento, mas aparece. Os outros 6, vai lá, sobe aí, sobe, vai subindo. Do 5º para baixo, todos os mandamentos aparecem ipsilíteres no Novo Testamento.
Todos os 6, do quinto para baixo. Os primeiros 4, os 3 primeiros mandamentos aparecem no Novo Testamento. Não ipsilíteres. Não ipsilíteres. Está aí a tabela, conta fato no argumento. Esse negócio de eu acho, na minha opinião, para mim não vale nada. E o 4º mandamento, além de não aparecer, não tem no Novo Testamento, não tem nenhuma vez mandando guardar o sábado. Além de não ter, tem restrição. É isso. Porque só, não vale a opinião do Ezequiel e não vale a minha opinião. A opinião do Ezequiel não vale nada, nem a minha. O que vale é a Bíblia. E eu quero, na Bíblia, eu proponho a Ezequiel, tudo que Ezequiel falar, eu quero que ele mostre na palavra de Deus. Ficar divagando é tática do pessoal das seitas. Eu quero que ele mostre na Bíblia. Pergunta. É bem simples. Me mostra, Ezequiel, na Bíblia, um versículo com uma ordem para que se guarde o sábado. Um versículo. Okay. Bem simples. Pastor Ezequiel, você tem 5 minutos para a sua resposta. O seu tempo já está na tela. Fique à vontade. Comece quando quiser. Legal. Vamos lá. Um versículo na Bíblia que manda guardar o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, tá bom? A sua pergunta, onde é que a Bíblia manda guardar o sábado, tá lá a Bíblia mandando guardar o sábado. Aí, se você quiser fantasiar de que, não, onde que está o Novo Testamento falando esse texto desta forma? De fato, não existe uma repetição deste texto no Novo Testamento desta forma. É como você, inclusive, mesmo demonstrou no seu slide aí, que também os 3 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos não tem nenhuma repetição no Novo Testamento da mesma forma como está lá nos 10 mandamentos. De maneira que, entretanto, você diz assim, que os 3 primeiros aparecem, mas não ipsis literis no Novo Testamento, e o 4º não aparecia, o que também não é verdade. Porque, veja, uma vez que você considera que os 3 primeiros dos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e não tomarás o nome do teu Deus em vão, aparecem no Novo Testamento, mas não da mesma forma que na leitura dos 10 mandamentos, o sábado também aparece no Novo Testamento o tempo inteiro. Por exemplo, o primeiro evangelho a ser escrito dos 4 evangelhos foi o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 2, já coloca Jesus discutindo algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, versos 27 e 28. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Nesse texto do Novo Testamento, nós já temos 3 afirmações extremamente importantes. Primeiro, Jesus fala que o sábado é para o homem, não meramente para os judeus, certo? Então, para Jesus Cristo, o sábado foi feito para a humanidade. Até porque, quando Deus descansou no 7º dia da criação, existia lá 2 seres humanos, Adão e Eva, e nenhum deles eram judeus, não é verdade? Outra coisa, Jesus aqui coloca que ele é o Senhor do sábado, ele, Jesus Cristo. Lembrando, inclusive, que Jesus Cristo é Deus, né? Eu não sei se o Silvio discorda disso, acredito que não. De maneira que Deus é o Senhor Jesus Cristo. É o Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia e ordenou a guarda do sábado, né? Então, Jesus Cristo, o Senhor do sábado. Quando você vê lá no mandamento que eu citei no começo aqui da minha resposta, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quando Jesus fala, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, ele se identifica como o Senhor teu Deus. E existem inúmeras outras menções ao sábado no Novo Testamento. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, você tem ali uma questão no verso 20,
onde Jesus ordena: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Veja, aqui Jesus aponta para a queda de Jerusalém, a destruição do templo que iria acontecer no futuro, da perspectiva da pregação do sermão escatológico, e que ainda assim, no futuro, as pessoas que creem em Cristo deveriam orar para não transgredir o sábado. Olha que coisa interessante. Outro texto interessante, Atos capítulo 16, fala que quando Paulo estava na região de Filipo, ele procurou um lugar de oração ao sábado, mesmo onde não havia sinagoga. De maneira que demonstra-se que Paulo procurou um lugar de oração fora da cidade, no sábado, para adorar a Deus, para orar. É ali, inclusive, que ele faz a pregação a Lídia, etc. E, por fim, o Novo Testamento vai dizer, em Romanos capítulo 13, que o cumprimento da lei de Deus é o amor. Inclusive de todos os 10 mandamentos. Então, inclusive pregar contra qualquer um dos 10 mandamentos é pregar contra o amor. Tiago capítulo 2 fala que quem transgredir um dos 10 mandamentos é como transgredir todos. E o livro do Apocalipse fala que quem segue realmente a Deus são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, não os que descumprem os mandamentos de Deus. Está quase o Novo Testamento inteiro aí para você, Silvio. Pastor Silvio, se você não concordar com a resposta, disponha de 5 minutos para fazer a sua réplica. Tempo na tela. Vamos lá. O Ezequiel, ele não mostrou nada na Bíblia. Todo adventista é fraco de Bíblia. Fraquíssimo. O Ezequiel está me decepcionando. Tudo que eu falo aqui, Ezequiel, pode conferir na Bíblia. Quando eu falei que o que é no Novo Testamento confirmado por Jesus é válido, mesmo que tenha sido da lei, você não sabia. É só conferir, Mateus 5, 21, 22, Mateus 5, 27, 28, Mateus 5, 31, 32. É Jesus falando assim, eu, porém, vos digo coisas que era da lei que ele ratificou no Novo. Primeiro. 2, Elton, bota um slide aí. Não, bota na Bíblia o que ele falou. Mateus 24. Ele simplesmente errou tudo. Tudo que você falou está errado. Ele não mostra na Bíblia e não vai mostrar. Se mostrar, passa vergonha. Mateus 24. Bota aí. Ficar divagando é fácil, Ezequiel. Vamos para a Bíblia que é bonito. Mateus 24. Versículo 20. Diz assim. Não, 19. 19, vamos lá. Vem devagarinho. Mateus. Eu quero dizer que você faça assim. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. 20 agora. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aí não está dando ênfase no sábado. Está dando ênfase na fuga. Está falando aí de Samaria, no versículo 16. Bota aí 16. Então, os que estiverem na Judéia, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E é muito fácil mostrar que o Ezequiel está pagando mico aí, para variar, né? Bota no versículo 29, 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Agora bota aí rapidamente, Marcos 13. O meu negócio é Bíblia, não é ficar divagando, não. Ele falou tudo errado. Marcos capítulo 13. Bota aí. Versículo 17. Para mostrar na Bíblia que Ezequiel não sabia o que está aprendendo agora, um pouquinho agora. 17, diz assim, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Agora 18, a mesma passagem. 18, Elton. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno. Cadê o sábado? A ênfase não é no sábado, é no inverno. Tanto é que em Marcos mostrou aí que ele deu a ênfase no inverno. Não citou nem o sábado. De novo, Romanos 13 que ele falou. Bota aí, Elton. Ezequiel, eu gostaria muito se você pudesse falar 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma no seu amor com coisa mesmo aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, vamos lá. 9. Com efeito, não adulterarás. Vamos lá, Elton. Não adulterarás, não matarás, não contarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Não cobiçarás. Vamos lá. 10. O amor não foi mais ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Cadê o sábado? A lei hoje é a lei de Cristo. Cadê o sábado? Citou esses mandamentos que são ratificados na nova aliança. De novo, bota aí agora no livro de Tiago 2.
Se vier para a Bíblia, passa vergonha. Se vier para a Bíblia, passa vergonha. Tiago 2. Eu estou falando de Bíblia, não estou falando de eu acho, não. Tiago capítulo 2. Geralmente, eles vão logo no Tiago 2,10. Quando chega de Tiago 2,10, o que diz a Bíblia? Fala assim, ó. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. 11. Aí fala assim, porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Sobe, Elton. 11, Elton. Não matarás. Aí fala assim, tá vendo aí? É a lei, 10 mandamentos, decálogo. Mas volta no versículo 8 agora. Arrebenta, Jesus arrebenta, né? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real. A lei real. Aí fala o quê? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo não faz parte do decálogo. Não faz parte do decálogo. Então, aí segue o versículo. Mas se fazer da acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressor. Aí eles falam só 10 e 11, mas não vai no 8. A lei real é o segundo mandamento que Jesus ensinou. Amarás o teu próximo a ti mesmo. Isso aí está na antiga aliança. É Levítico, se não me engano. É isso mesmo. É Levítico 19, 18. Então, quando eu falo em Tiago, se tropeçar em um versículo culpado de todos, se tropeçar em o seu tempo acabou. Peraí, deixa eu terminar. Se tropeçar em um só ponto, é culpado de todos, está citando não o decálogo, é a lei toda. Eu vou pedir isso, por favor, quando citar alguma coisa, Ezequiel, pede o Elton para abrir na Bíblia. Vamos fazer para que o povo possa vir em casa. Ok. Agora vamos na parte B, ainda do primeiro bloco, onde o pastor Ezequiel fará a sua primeira pergunta, dispondo de 2 minutos. Pastor Ezequiel, você tem 2 minutos, fique à vontade, comece quando quiser. Tempo na tela. Está muito engraçada a sua abordagem, Silvio. Eu fiz uma resposta aqui a você em 5 minutos, eu citei Êxodo 20, Marcos 2, Mateus 24, Atos 16, Romanos 13, Tiago 2, Apocalipse 12... Não, ele não mostrou nada na Bíblia, pelo amor de Deus, Silvio. Assim, entenda, irmão. Ninguém é idiota, assim, sabe? As pessoas estão vendo o debate, cara. Em 5 minutos eu citei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos da Bíblia, tá bom? Agora, assim, vamos lá. Por exemplo, você está supondo aí na sua argumentação... Supondo não, estou mostrando. Só um minutinho, pastor Silvio. Não pode falar no tempo dele, a não ser que ele te convide a falar. Tá bom. Você está supondo aí na sua argumentação que, por exemplo, Tiago capítulo 2, verso 8, diz que a lei é amar ao próximo como a si mesmo e não os 10 mandamentos, é a lei toda e etc. Tá? Só que assim, isso aí, inclusive, iria contra a sua crença de que algo precisa estar repetido no Novo Testamento para ser válido, porque, entenda, tem um monte de coisa lá do Antigo Testamento, assim como amarás o próximo a ti mesmo lá em Levítico 19, que não é repetido no Novo Testamento, mas que supostamente também é válido, né? Por exemplo, no Novo Testamento não é repetida a lei de que você não pode transar com animais. Você acha que o cristão pode transar com animais, Silvio? Conta pra gente, porque se você achar que o cristão não pode transar com animais, aí você basicamente estará admitindo que existem leis do Antigo Testamento que precisam ser seguidas pelo cristão, independentemente da repetição desse mandamento específico no Novo Testamento. E, acima de tudo, o texto de Tiago diz que se você ama o próximo, você guarda os 10 mandamentos e não pode deixar de guardar nenhum. Responde pra gente aí o que você tem a dizer a esse respeito. Ok, bom, pastor Silvio, você tem 5 minutos para a sua resposta, fique à vontade. Eu não sei se eu não me fiz entender quando eu pedi ao Ezequiel para mostrar no Novo Testamento mandar guardar o sábado. Aí ele foi lá em Êxodo. Foi lá em Êxodo, no Decálogo. Ora, vocês estão assistindo, ele vai rodar e não vai falar do sábado no Novo Testamento. Ele cita texto
Mas não para mostrar. Eu estou mostrando que todos que ele citou estão errados. Todos. Esse negócio de sexo com animais, olha só, pelo amor de Deus, tem na Bíblia? Claro que tem. Eu vou mostrar. Aparece em Apocalipse, se você quiser em casa conferir, pode conferir. Apocalipse 21:8, entra na questão da aberração. Talvez Ezequiel nunca tenha atentado para esse detalhe. Apocalipse 21:8 fala assim, ó, sexo com animais, zoofilia, diz assim, ó, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Inclusive, Ezequiel não acredita no inferno. Então, aí entra abomináveis. 22, Apocalipse, versículo 6. Diz assim também, ó. 22, não é 22, 6, não. 21 e 27, diz assim, Apocalipse. Não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação, tá aí, abominação, ou mentira, mas somente que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Gente, qualquer pessoa minimamente equilibrada não vai levar em consideração essa questão de fazer sexo com animais, zoofilia, nem pedofilia, nem qualquer tipo de... Isso é abominação. Não precisa nem estar ipsilitre, pelo amor de Deus. Vocês estão vendo que trouxe para a Bíblia, tem que apelar. O Tiago, eu vou ler de novo. Se você for ler Tiago, capítulo 2, versículo 8, todavia, se cumprides a lei real encontrada nas Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. Então, amar o próximo como a ti mesmo é o segundo maior mandamento que Jesus ensinou. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus, trouxe o coração, força, alma e entendimento. Detalhe, o que ele falou, os versículos que ele falou, eu anotei aqui. Eu peço de novo, até Ezequiel, em respeito a quem está assistindo, se você crê naquilo que você fala, pede o Elton para abrir a Bíblia aí e você disseca o texto na Bíblia, para todo mundo ler junto. Você não vai fazer isso. Se fizer, vai passar vergonha, Ezequiel. Então, eu estou falando aqui, é Bíblia. Ó, uma coisa tem que aqui elogiar o Ezequiel, que uma vez eu ouvi, até fiquei surpreso. O Ezequiel sabe que não existe lei moral e lei cerimonial na Bíblia. Biblicamente não existe. Existe uma lei, são 613 mandamentos. O Decálogo faz parte da lei do Sinai. Não existe lei moral e cerimonial. Quando Jesus falou... Elton, bota aí, Marcos capítulo 12, por favor, na Bíblia. Eu não estou vendo o relógio. Agora que você não vai mais ver, porque eu vou colocar a Bíblia, você tem 2 minutos. Tá, bota Marcos 12, 28. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos, destruiu a doutrina adventista. Marcos 12, 28, Elton. Olha só o que Jesus falou. Marcos 12, 28. Aproximou-se dele os escribas que o tinham ouvido disputar, sabendo que ele tinha respondido bem. Perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro, é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus fez? Jesus pegou Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18 e colocou como os 2 maiores mandamentos. Não tem sábado. Detalhe, segundo a Igreja Adventista, Jesus está errado. Ou você crê na Igreja Adventista, que diz que a lei cerimonial não vale mais, Jesus usou 2 mandamentos da lei dita cerimonial que a Igreja Adventista ensina. Ou você crê em Jesus, ou crê na Igreja Adventista. Portanto, a Igreja Adventista criou um Frankenstein para tentar justificar a guarda do sábado. Volto a perguntar. Não, Ezequiel mostra na Bíblia um versículo mandando guardar o sábado. No Novo Testamento, não tem. Ou você crê em Jesus, você crê na Adventista. Olha o que Jesus falou. Ele usou Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Porque a Igreja Adventista falou que não é válido. Olha que absurdo. A Igreja Adventista, a grosso modo, não é cristã. Ela tem as doutrinas próprias dela. Jesus é um detalhe. Se não guardar o sábado, não é salvo. Essa é a realidade. Essa história de lei moral e lei cerimonial, nisso, o Ezequiel já declarou que não existe na Bíblia. Ele sabe que é verdade. Deixa eu só ver como é que foi aqui. Peraí. Agora é a réplica
resposta do pastor Silvio. Pastor Ezequiel, você tem 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade. Seu áudio está desligado. Desligado. Desculpa, tá me ouvindo? Ok. Ô, Silvio, a sua argumentação é muito engraçada, cara, porque, assim, toda a premissa da sua abordagem é assim: eu não tenho que guardar o sábado como cristão, porque não está escrito ipsis literis aqui, o mandamento do Êxodo 20 no Novo Testamento, ele não foi corroborado e blá, 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 o que nem é o caso. Marcos capítulo 2 já seria mais do que suficiente para que o mandamento do sábado estivesse corroborado no Novo Testamento por parte de Jesus. Só que, quando aparece o sexo com os animais, não, que absurdo, não precisa estar ipsis literis presentes, né? Ou seja, quando a gente usa o seu argumento para demonstrar o quão é ridícula a sua teologia, aí você fica chateado com a gente, porque, tipo assim, cara, é um absurdo. Aí você inventa que a abominação é transar com animais. Veja, na Bíblia não se colocam as coisas dessa forma. Por exemplo, assim, ó, no Novo Testamento não está escrito assim, ó, a abominação é transar com animais e quem comete essa abominação não entra no paraíso, entendeu? Porque se você quer que tem que estar escrito no Novo Testamento, as coisas têm que estar escritas no Novo Testamento, amigo. Se você pode ler a palavra abominação no Apocalipse e remeter ao Antigo Testamento, então, por exemplo, eu posso fazer algumas coisas também. Eu posso pegar aqui 1 João capítulo 3, verso 4, que diz que a transgressão da lei é o pecado, e eu posso aplicar isso ao Antigo Testamento. Então, quando você, Silvio, transgride o sábado, e quando você ensina outras pessoas a transgredir o sábado, você é ministro e servo do pecado. Olha como é fácil. Eu peguei a palavra do Novo Testamento, apliquei lá no Antigo Testamento, igualzinho você fez. Você pegou a abominação do Apocalipse e jogou lá para o Antigo Testamento para falar do sexo com animais. Entendeu? E veja bem, eu concordo com você. Transar com animais é pecado. E é pecado, independentemente disso não estar repetido desta mesma forma no Novo Testamento. Da mesma maneira em relação ao sábado. Agora você falou para eu abrir a Bíblia, né? Ô, Elton, abre aí Romanos capítulo 13, que o nosso amigo Elton leu o texto pela metade. Vamos dar uma lida inteira nele? Vamos dar uma olhada como é que isso aí funciona de verdade? Romanos capítulo 13, dá uma olhada no verso 9. Romanos 13. O Silvio, ele falou assim, que ali não estava citado o sábado, né? Agora, veja o que está escrito aí, você na sua tela aí, ó. Abaixa um pouco aí, Elton. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás testemunho e não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o Paulo, ele cita alguns dos 10 mandamentos e ele acrescenta: e se há algum outro mandamento? E há muitos outros mandamentos. Inclusive aquele que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E como que é o resumo destes mandamentos? É amar o próximo como a si mesmo. O mandamento do sábado é um dos mandamentos que trata a ideia de não explorar o trabalho do próximo. Né? Lembra? Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o forasteiro, nem o animal das tuas portas para dentro. Ou seja, há uma preocupação no mandamento do sábado sobre não explorar o trabalho do próximo, não obrigar o próximo a trabalhar no dia que Deus mandou não trabalhar. E isto é amor ao próximo. E o cristão deve guardar, olha o verso 10 aí, o amor não faz mal, abaixa aí, Elton, por favor, o verso 10. O amor não faz mal ao próximo, porque o cumprimento da lei é o amor. Quem prega contra o cumprimento da lei, prega contra o amor. E outra, o fato de Jesus ter citado o amor a Deus e o amor ao próximo como resumos do que é mais importante na lei, não diminui os 10 mandamentos. Como é que você ama o próximo e você transa com a mulher dele? Como é que você ama o próximo e você mente contra ele? Como é que você ama o próximo e rouba ele? Da mesma maneira, como é que você ama a Deus e tem outro Deus diante de Deus? Como é que você ama a Deus e ensina que o sábado é um dia comum, sendo que a Bíblia diz que o sábado é um dia santo? É tudo um absurdo completo, Silvio. Tem que ser maluco para levar a sério o mínimo que você está falando aqui.
E fiquei muito feliz que você colocou aí no caso do sexo com os animais, que não precisa estar ipsis literis, porque é óbvio, porque é lógico. Então é isso mesmo. É óbvio e é lógico que os 10 mandamentos precisam ser cumpridos. Se coisas menos importantes do que os 10 mandamentos precisam ser cumpridas, imagine os 10 mandamentos. E a transgressão da lei de Deus é o pecado, que é o que você está defendendo aqui essa noite, né, Silvio? Maravilha. Finalizamos assim o primeiro bloco. Eita, que debate baita, como diz aqui no Nordeste. Vamos para o segundo bloco, mas nesse intervalo eu quero fazer uma pequena propaganda para vocês. Eu também estou nervoso aqui hoje. Se você quer estudar grego koiné e aprender a fazer análise morfossintática diretamente no texto original, eu me responsabilizo pelo teu progresso. Mas se você quer ficar lendo bíblias em português, em inglês, em japonês, em inglês, e tudo que é ex, aí é com você. Então vem crescer no conhecimento, estudando grego koiné, fazer análise profunda diretamente comigo. Ser assistido, fazer parte do meu grupo e da minha turma de alunos. Seja bem-vindo. Então basta falar comigo através do número que está na descrição desse vídeo. Eu te aguardo. Vamos continuar o nosso debate, senhoras e senhores. Aqui nós temos pastor Silvio Júnior e pastor Ezequiel Gomes. Agora vamos, pastor Silvio Júnior, neste segundo bloco, vai fazer a sua segunda pergunta. Vamos colocar o tempo na tela para a gente começar este segundo bloco com 2 minutos na tela. Pastor Silvio, você tem 2 minutos neste segundo bloco para fazer a sua segunda pergunta. Seu tempo já está na tela. Vocês estão vendo que o Ezequiel não está... Comece quando quiser. Então, vamos lá. Eu vou pedir de novo que Ezequiel mostrar o texto na Bíblia. Ele mostrou Romanos. Ele mostrou Romanos, onde não fala do sábado, e se há outro mandamento, Romanos capítulo 13, versículo 9, amarás o teu próximo que a ti mesmo. De novo, amar o teu próximo é da antiga aliança, que foi ratificada na nova. Não tem sábado. E apelar para zoofilia, para defender sábado, é realmente porque falta recurso. Vamos lá. Outra coisa, ele falou aí de Marcos capítulo... Gente, olha Marcos capítulo 2. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ali a ênfase é no homem, não no sábado. E se você for ver o texto, Jesus está defendendo os discípulos dos fariseus que acusaram os discípulos de ter violado o sábado. Jesus é maior que o sábado. Então, é justamente o contrário do que ele falou. Anomínia, o pecado é transgressão da lei. É anomínia, é traduzido geralmente por iniquidade. Qual lei está falando em 1 João 3? É a lei de Jesus Cristo, é o mandamento de Jesus Cristo. Hoje não tem mais lei do Sinai, é a lei de Jesus Cristo. Vamos lá, Ezequiel, a pergunta é a seguinte, eu vou pedir, por favor, para você comentar Hebreus, capítulo 8, do 5 a 10, que tem a ver com a profecia de Jeremias 31, 33. De novo, ó, eu gosto de Bíblia. Por favor, Ezequiel, Hebreus, capítulo 8, de 5 a 10. Elton, põe na tela, por favor. Da profecia de Jeremias 31, 33. Eu quero que você, na tela, para todo mundo ver, você explique esse texto da Bíblia, com todo mundo vendo. Hebreus, capítulo 8, 5 a 10. Por favor. Ok, faltando 16 segundos, é o tempo que eu coloco. Bom, vamos lá. Então, deixa eu falar com vocês. João capítulo 2, versículo 27, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Portanto, o filho do homem, até do sábado é Senhor. É justamente o contrário que a igreja adventista ensina. Ok, tempo acabado. Vamos agora para a resposta. Professor Ezequiel, você tem 5 minutos para a resposta. Fique à vontade. Comece quando quiser. Tempo na tela. Tempo ou Bíblia? Não sei o que fazer agora. Vamos lá. Hebreus capítulo 8 é um dos textos, inclusive, mais importantes da fé adventista em relação a toda a dinâmica do santuário e daquilo que Deus faz ilustrado no Antigo Testamento e cumprido em Cristo. E eu fico muito feliz que você nos conduza a esse estudo aqui, porque existe uma questão interessante de que, por exemplo, assim, que a nova aliança ela teria por conteúdo a anulação do mandamento de Deus, do sábado, e aí agora, na nova aliança, no Novo Testamento, não precisaria guardar o sábado. E o texto de Hebreus capítulo 8
é o texto que, inclusive, demonstra o que é o conteúdo teológico da nova aliança. Então vamos ler a partir do verso 5 aí, como está na tela. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como foi Moisés divinamente avisado, pode baixar, Elton, estando, acompanha a leitura. Desculpa. Bom, eu vou ler na minha Bíblia aqui, porque nessa Bíblia aí vai ser difícil. Vamos lá, divinamente avisado, estando para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olhe, faze tudo conforme o modelo que se no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que já está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Por quê? Repreendendo-os, lhes diz, eis virão dias, diz o Senhor, em que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Pode descer. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração las escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Tá até aí. Foi até onde o Silvio pediu para a gente ler. Veja, o conteúdo da nova aliança é escrever os mandamentos de Deus no coração das pessoas. Aí é bom você, Silvio, mostrar onde que no Novo Testamento diz que a nova aliança é excluir um dos mandamentos de Deus para que as pessoas possam descumpri-lo e ficarem sem culpa ao descumprir o mandamento de Deus, né? Então você mostra para nós onde é que o Novo Testamento ensina essa heresia sua aí. Mas o mais interessante, Silvio, com quem foi feita a nova aliança? Com a casa de Judá e a casa de Israel. A maioria das pessoas aí diz que a nova aliança foi feita com os gentios e que nós não somos judeus. Então a gente não precisa guardar o sábado, porque guardar o sábado era coisa dos judeus e não dos gentios. Agora Deus fez uma nova aliança com a gente gentil, então a gente não precisa guardar o sábado. É mais ou menos o argumento que se usa, né? E veja, aqui a nova aliança foi feita com Israel. Você é de Israel, Silvio? Você guarda o sábado? É com você que Deus fez a nova aliança? E outra, Deus escreveu a lei dele no seu coração? Ou você é um rebelde contra a lei de Deus que transgride o sábado, ensina os outros a transgredir, e para você a nova aliança é poder transgredir os mandamentos de Deus? Veja, o texto de Jeremias, repetido aqui no texto de Hebreus, é claro. Esta é a nova aliança, escreverei a minha lei no seu coração. Isso é nova aliança. Ou seja, quem tem a nova aliança no coração são lá o pessoal da seita adventista que guarda os mandamentos de Deus e não quem está aqui pregando heresia, dizendo que agora a nova aliança é poder transgredir um dos mandamentos de Deus. Que vergonha, Silvio. Tem mais tempo aí ou acabou? Tem 30 segundos. Bom, enfim, e assim, e é bem importante você dizer que ali na continuação do texto, diz que a nova aliança é o perdão dos pecados. Lembra que lá em 1 João 3,4 o pecado é transgredir a lei de Deus? Lembra que o termo anomia, em grego, o termo nomos é a lei, certo? Então, o pecado é a transgressão da lei. A nova aliança é Deus perdoar o pecado. Não é Deus liberar você para transgredir o sábado ou qualquer outro dos 10 mandamentos impunemente, como se o sábado ou os mandamentos de Deus fossem irrelevantes. Maravilha. Pastor Silvio, você poderá dispor de 5 minutos para fazer a sua réplica. Tempo na tela. Para não perder tempo, Bíblia na tela. Hebreus 8, vamos lá. O adventista, ele é sabadólatra, ele não é Cristo o alvo, é o sábado. Eles conseguem ler o que não está escrito. Hebreus 8, 5. Hebreus 8, 6. Vamos lá. Mas agora alcançou este ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Esse é o 6. Melhor aliança está afirmada em melhores promessas. 7.
Pois aquela primeira aliança, se tivesse sendo feito, nunca teria buscado lugar para a segunda aliança. Vamos no versículo 8. Mas Deus repreendeu-os, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel com a casa de Judá vai sobe alto. Estabelecer uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão. Vai, sobe alto. Para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança. Vai, alto, só um pouquinho. Deixa eu aumentar logo aqui a Bíblia toda. Tá bom? Pronto. Então, e para arrematar, ele não leu 13. Leu 13, bota o 13 aí, por favor. 13. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Hoje estamos na aliança de Cristo, não está consumado. Elton, vamos rapidamente aí. Bota aí, 2 Coríntios 6,16. Essa é a aliança. 2 Coríntios 6,16. Hoje não tem nada de sábado. Nada de. Porque aceita, aprisiona. A pessoa tem medo de romper. 6,16. Ficou pequeno, Elton. Diz assim, ó. E que consenso tem o tempo de Deus com os ídolos? Porque vós, Elton, 6, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Isso aí é o povo de Deus hoje, de todo... Gente, Jesus morreu por toda a terra. Ele salva as pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. Não é nem etnia, não é um dia. Jesus é o Salvador de todos os povos, tribos, línguas e nações. Acabou, não. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Os adventistas, assim como os judeus, não têm o Espírito Santo. Por isso não entendem. A Bíblia diz isso. 1 Coríntios 3,16. Põe, Elton. 16, Elton. 3,16. Diz assim, ó. Não sabeis vós que sois do templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é a aliança. O Espírito Santo habitando nas criaturas de Deus que passam a ser filhos. Então, 2 Coríntios 3, Elton. Olha só, gente. 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim, ó. Versículo 6. Versículo 3. 2 Coríntios 3, 3. 2 Coríntios 3,3, ó. 3,3. Prestem atenção, vocês que estão aí. Porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É Bíblia. Aí, versículo, para ganhar tempo, 5, 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito testifica. A letra da lei mata, matar, morrer. Bateu, apanha. Olho por olho, dente por dente. Isso é o sentido aí. 7. Sabe o que era o decálogo? Ministério da morte, gravado com letras em pedras. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Os 10 mandamentos era olho por olho, dente por dente, na lei. Então, era ministério da morte, é Bíblia. Versículo 9. Se o ministério do quê? 9, Elton. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aí fala o versículo, para ganhar tempo, hein? 13, Elton, 13. A letrinha ficou muito pequena, Elton, 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. 14. Presta atenção aí, povo adventista, que eu te amo. Mas os seus sentidos, claro que essa palavra aí era para o judeu, mas aplica para o adventista. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo abolido. Cristo abolido. Seu tempo acabou. Poxa, se você quer me desse mais um minutinho, eu ia mostrar que a Bíblia diz que o adventista não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Deixa eu ver o andamento aqui, como que está agora. Deixa eu ver, o pastor Silvio fez uma réplica. Minha pergunta agora.
Agora, pastor Ezequiel poderá fazer a sua pergunta dispondo de 2 minutos. Pastor Ezequiel, fique à vontade e comece quando quiser. Olha, Silvio, eu ficaria curioso de ver aí o seu argumento, por que o adventista não tem o Espírito Santo. Porque, veja aqui, ó, 1 João capítulo 3, verso 24, diz assim, ó, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, só tem o Espírito Santo quem guarda os mandamentos de Deus. No seu caso, que prega contra os mandamentos de Deus, aí vai ficar um pouco mais difícil para você. E assim, Silvio, sinceramente, assim, cara, é um negócio absolutamente sem pé nem cabeça o que você defende, tá? Você pega uma tradução da Bíblia aí, por exemplo, dizendo que o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: lá em Mateus capítulo 5, você fala que, inclusive, lá, que Mateus capítulo 5 ensinaria que só vale no Novo Testamento o que foi ratificado no Novo Testamento. Aliás, no Novo Testamento só vale do Antigo o que foi ratificado no Novo. E aí, lá no verso 17 até o verso 20, diz assim, Jesus falando, tá, Silvio? Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Lembra que ainda existe céu e terra, né? Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Primeiro, explica pra gente, como é que Jesus não aboliu a lei diante desse texto? Pastor Silvio tem 5 minutos para a sua resposta, fique à vontade, comece quando quiser. Coisa boa. Bíblia, 1 Coríntios, vou mostrar que a Bíblia diz que os judeus não têm o Espírito Santo, por isso não conhecem Jesus. Se aplica a adventista. 2 Coríntios 3, Elton. Vamos lá, 14, abolido. 3,14, Elton. Foi por Cristo abolido. É Bíblia. Sobe um pouquinho. 15. Por quê? Até hoje, o judeu, e agora também os adventistas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Isso aí, claro, que está falando dos judeus. Mas também hoje se aplica a quem? Os adventistas. Porque eles não creem em Jesus como único Salvador, que não precisa guardar dias. O judeu do sábado, claro, mas não crê em Jesus. Igualzinho adventista. Tá dizendo aí, ó. Só vai entender isso quando tirar o véu deles. Com relação a ele falou em Mateus capítulo 5, Elton. Não, Mateus capítulo 5, vamos lá. Mateus capítulo 5, Elton, bota na Bíblia aí. 5,17. Muito obrigado por essa pergunta, Ezequiel. Muito obrigado mesmo. Mateus 5, versículo 17. Diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Cumpriu. Onde diz que Jesus cumpriu a lei? João 19. Bota aí, ó, João 19. É Bíblia. Eu quero que você em casa seja honesto e confira tudo depois com calma. 30. Até onde foi a lei? 19:30. E quando Jesus tomou vinagre, disse, está consumado. Indignado, consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aí, a partir daí, começou o período da graça. Não tem mais lei. João capítulo 1, Elton. Capítulo 1, 1,17. 1,17. Vamos lá. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus Cristo. Lucas 16,16. Põe aí, Elton. Lucas 16,16. Lucas 16,16.
A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Com relação à anomínia, a transgressão da lei, qual é a lei que está falando? É a lei de Cristo, o mandamento de Cristo. João 13, João 14, Evangelho de João 14. Quando fala que a transgressão da lei, que o pecado de transgressão da lei é anomínia, né? A gente sabe disso, traduz geralmente por iniquidade. Qual é a lei que é transgredida? A lei de Jesus. João 14, 15, põe aí. É o mandamento de Cristo hoje, não é do Pai. Diz assim, 14, 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. 21, meu mandamento. Aquele que tem o meu mandamento e guarda, meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele. Tem mais. João 15, 10, Hoje a lei é a lei de Cristo, não é a lei do Sinai. 15, 10. Diz assim, se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aí no versículo 12, o meu mandamento é esse, meu, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Depois eu quero que o Ezequiel, por favor, me responda, quando ele era pastor da Adventista, se ele servia a ceia. 1 Coríntios 11, Qual é o textuário da ceia? Versículo 11 e 23. Pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. Sobe alto, que é entregue por vós. 30 segundos. Sobe um pouquinho alto. Aí, o versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto, ou nova aliança. Fazer isto todas as vezes em que beber em memória de mim. Gálatas 2,6, para terminar. Gálatas 2,6. Gálatas 2,6. Não é minha opinião, estou botando uma Bíblia. Acabou seu tempo. Não, é 6,2. Pois é. Gálatas 6,2. Acabou seu tempo. Depois você está vendo, confira. Gálatas 6,2. Fala da lei de Cristo. Lei de Cristo. Deixa eu ver onde eu estou aqui agora. Foi uma réplica à pergunta do Ezequiel, não é isso agora? Pastor Ezequiel, você tem... Acho que não é pergunta minha agora, não. Peraí, esse bloco iniciou com a pergunta do Silvio, resposta do Ezequiel, réplica do Silvio. Então agora é pergunta minha? Agora sua pergunta. Agora ele pergunta, é isso? Você tem 2 minutos para a sua pergunta, fique à vontade, comece quando quiser. É muito engraçado, Silvio, a sua argumentação, é fazer uma dicotomia entre o filho e o pai. Então, nós temos que guardar os mandamentos do filho e não temos que guardar os mandamentos do pai. É uma coisa muito engraçada isso, inclusive. Especialmente diante do fato de que Jesus Cristo ensina, eu e o Pai somos um. Essa dicotomia ela é absolutamente absurda e ela implicaria algo do tipo assim, você ser fiel a Cristo enquanto é infiel ao Pai. E aí você está absolutamente tranquilo com Deus, obedecendo a Cristo e não ao Pai. O que, inclusive, é uma coisa absurda, porque, veja, Jesus, quando fala desse assunto, lá em João capítulo 15, enfim, etc., ele vai falar assim, que ele guardou os mandamentos do Pai e que nós devemos guardar os mandamentos dele. De maneira que, por exemplo, não existe algo que o Pai pede de nós que Cristo não peça de nós pela unidade que há na doutrina da Trindade. Isso é uma coisa, assim, inclusive, de implicações heréticas absurdas. E, inclusive, que vai contra o princípio de Marcos capítulo 2, que eu posso dar o ensejo para você responder. Então, vamos lá. Marcos capítulo 2 vai dizer que o sábado foi feito para a humanidade, sem ênfase em judeu de qualquer espécie. E ela vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor do sábado.
Então, Silvio, explica para a gente como que o sábado pode não ser a lei de Cristo se Jesus é o Senhor do sábado. Veja, eu não sei se você guarda o domingo, não sei se você acredita que o domingo é o dia do Senhor, se acreditar também não tem fundamento bíblico algum. Mas se Jesus é o Senhor do sábado, como ele afirma, como é possível para você não guardar o sábado e ser fiel a Jesus? Pastor Silvio entendeu a pergunta? Seu áudio está desligado, porque tenta ligar seu áudio. Domingo, tá. 5 minutos para a resposta. Se pastor Silvio, fica à vontade. Comece quando Gálatas capítulo 3. Rápido, por favor, para não perder tempo. O Ezequiel está falando em trindade. O assunto não é trindade. Vamos lá, queridão. Gálatas no capítulo 3 fala assim, 4, Gálatas 4. 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, glória, nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Sobe alto, por favor. Assim já não sois escravo, assim já não és mais servo, mas é escravo, mas filho, e se és filho também herdeiro de Deus. Sobe alto, 8, por favor, em nome de Jesus. Fala assim, mas quando não conhecis a Deus, servias aos que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez, vai alto, a esses rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos. Olha o que Paulo fala, eu receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então Paulo fala assim, será que tudo que eu fiz foi em vão? Será que tudo que eu ensinei vocês esqueceram? Tá aí, não é para guardar. Se alguém quiser guardar o sábado ou o domingo para descansar, beleza. A questão não é essa. Em Romanos fala sobre isso, que quem come carne não julga quem come legume e vice-versa. A questão é, para salvação, ridículo. Não existe guardar sábado para salvação. Com relação à pergunta que o Ezequiel fez de Marcos 2, Jesus é Senhor do sábado? Jesus é Senhor do sábado, domingo, segunda, terça e quarta, ora bolas. Jesus não morreu só para o judeu. Jesus morreu por todos. O princípio de Marcos 2, capítulo 2, 27, Elton, bota em Êxodo, capítulo 12, versículo 49. É o mesmo princípio da Páscoa. A Páscoa, quem quisesse... Êxodo, capítulo 12, versículo 49. Está falando da Páscoa. Êxodo 12, 48, melhor. 48, Êxodo. Diz assim, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circundado todo homem, então chegará a celebrar lá e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. 49. Olha só, é esse princípio. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Jesus morreu por quem? Por todos. O sábado, em princípio, era para todo que quisesse obedecer ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, guardar. Quem quisesse guardar, servir ao Deus de Abraão, teria que guardar o sábado. Agora não, queridão. É simples isso. Jesus é o Senhor todos os dias. Mateus capítulo 5. Vamos lá. Qual é a regra instituída por Cristo? Mateus capítulo 5, 21. Vamos lá, Elton. Jesus pega várias regras da antiga aliança e vai consertando. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra seu irmão, sobe alto. 22, né? 22. Qualquer que se encolorizar contra seu irmão, meu Deus, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Que o Ezequiel não acredita. 27, Elton. Tu pode ver, o que Jesus ratifica ou aperta, está valendo. 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Elton, 31. Para ganhar tempo. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Pode ver. Ele está ratificando e apertando. Tem mais. 38. Vamos embora.
O Ezequiel falou que era besteira, né? É que você não sabia, Ezequiel. 5,38, fala assim, ó. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, pode ver. Jesus é Deus. É o que pode até alterar o que o Pai falou, porque ele é Deus. Versículo 43, Elton. Ouviste que foi dito. Amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo. É essa a regra. Só vale hoje, na nova aliança, o que era da antiga, se foi ratificado por Cristo. É o que vale. E os princípios de santidade, fazer sexo com cachorro, isso é abominação. Não precisa nem ser cristão para saber disso. Querer escrito ipsilito isso é falta de apelação. Entendeu? Então, eu quero falar o seguinte. Levítico... Ok, seu tempo acabou. Ah, que pena. Tem tanta coisa para falar ainda. Então tá bom. Agora eu pergunto... Só um minuto. Não, a minha agora é a réplica do pastor Ezequiel. Você tem 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade, pastor Ezequiel. Comece quando quiser. Pastor Silvio, vou mutar seu microfone, porque quando você mexe nos livros, aí acaba aqui vazando o áudio, tá, querido? Obrigado. Tempo na Desculpa aí. Silvio, assim, ó, eu respeito você é um cara muito gente boa, mas é uma vergonha absoluta, assim, a sua abordagem, cara. Tanto que você faz um argumento tão sem noção que você se lembra da zoofilia no final. Não, mas a zoofilia não entra na minha lógica porque é absurdo. Exatamente, a sua lógica é absurda, entendeu? Porque se fosse correto o seu argumento do tipo assim... Jesus tem que ter ratificado ali em Mateus 5 para aquilo valer, né? Como se, por exemplo, em Marcos capítulo 2 não vale a ratificação, né? Só vale a ratificação em Mateus capítulo 5. Aí vale. Mas não, aí Jesus não falou nada sobre zoofilia lá em Marcos 5, aí não foi ratificado, né, irmão? Aí os membros da igreja aí transando com cachorro, com porco, com galinha, com vaca, bode, sei lá o que, cabrito, e você acha engraçado, né? Você acha legal, você acha normal, né? Esse tipo de cristão. É óbvio que não é normal, é óbvio que a sua argumentação é ridícula, é óbvio que o seu não tem fundamento nenhum. E outra coisa, eu peço para você explicar o texto de Marcos capítulo 2, aí você fala de Gálatas capítulo 4. Aí veja bem, quando eu citei o texto de Romanos capítulo 13, você falou assim, não, mas lá em Romanos 13 não cita o sábado. Gálatas 4 não cita o sábado. Então olha que engraçado, né? Quando você, não cita o sábado, onde é que está a palavra sábado lá em Gálatas capítulo 4? Não está, né? Então é uma coisa engraçada isso, Silvio. Ou seja, se você supõe que um texto tem uma inferência, ou guardar dias lá em Gálatas capítulo 4, é o sábado para falar contra o sábado, daí você acha maravilhoso. Mesmo o texto não citando o sábado. Quando Paulo defende que a gente deve amar as pessoas guardando todos os 10 mandamentos, ele cita vários dos 10 mandamentos e diz, se há outro mandamento, este também está incluído. Aí nessa hora não vale. Por quê? Porque você simplesmente é um rebelde contra a lei de Deus, que é simplesmente fazer uma pirotecnia para tirar o pecado para as pessoas. O áudio deu uma travada, o seu áudio... voltou. Pode falar, pode continuar. Outra coisa, você diz assim que você acredita que Jesus é Deus, mas então Jesus pode alterar... Eu pausei o tempo do pastor Ezequiel, porque ele está com problema na conexão, tá, gente? Pausei o tempo dele. Vamos aguardar o pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel está travado na imagem, provavelmente típico de internet. Fica tranquilo que o seu tempo está parado aqui, tá? Quando você se estabilizar, aí a gente vai continuar. Então, Brasil, esse é um debate de um pastor evangélico e um pastor adventista do sétimo dia, tá? Sobre o tema lei, a graça no Novo Testamento. Pastor Ezequiel está voltando. Chegou o pastor Ezequiel. Seu tempo estava pausado em 2 minutos e 58. Voltou. Pode continuar. Então, beleza. Assim, você diz que você acredita que Jesus é Deus, o que já destrói o seu argumento por completo, porque se Jesus é Deus, tudo que Deus falou no Antigo Testamento foi Jesus que ensinou, né? Inclusive a guarda do sábado. Aí você fala assim que Jesus é Deus, então ele pode alterar o que Deus falou. Primeiro, a característica de Deus é a própria imutabilidade. Tá? Sequer Deus pode chegar para você e dizer assim, você tem que guardar o sábado. Você outro, não, guardar o sábado e nada para você é a mesma coisa. Até porque o sábado é um dos 10 mandamentos, que é o padrão que revela o que é o pecado.
Como é que pode ser pecado um não guardar o sábado, mas o outro pode transgredir o sábado de boa? Inclusive, esse é um ponto interessante. Veja que, na Bíblia, quando o gentil idolatra, quando ele mata, quando ele adultera, o israelita sempre considera isso pecado. O israelita nunca achou que os 10 mandamentos fossem só para Israel. Até porque, se fosse assim, só o israelita não poderia adulterar. O gentil pode adulterar à vontade. Só o israelita não pode matar, roubar, idolatrar. O gentil está liberado em relação a todas essas coisas. É óbvio que isso não é a verdade. É óbvio que isso é uma palhaçada e um absurdo completo, simplesmente para tentar criar uma dissonância cognitiva e criar 2 padrões. Então, no fim das contas, o resultado o Silvio não quer guardar um dos 10 mandamentos. E ele quer encontrar argumentos para dizer que você não tem que guardar um dos 10 mandamentos, que é o sábado. Mas se a gente usar o mesmo argumento que ele usa para liberar a zoofilia, ou mesmo assim, por exemplo, alguém poderia dizer assim, não, eu não estou mais no tempo da lei, acabou a lei ali em João capítulo 19, não está consumado. O que, inclusive, também é uma aplicação ridícula, porque, veja, ele fala assim, até quando durou a lei? Até João 19 não está consumado. Então, em João 19 acabou a lei. Então, a partir de João 19, todo mundo pode roubar, matar, idolatrar, ter outro Deus diante de Deus, tomar o nome de Deus em vão. Inclusive, por exemplo, o mandamento não tomarás o nome de Deus em vão. Não existe repetido desta forma no Novo Testamento. E aí, então agora, na lógica do Silvio, porque Jesus não falou, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, em Mateus capítulo 5, então agora todo mundo pode tomar o nome de Deus em vão. E aí não tem problema nenhum, porque é isso. E, cara, é uma quantidade de absurdo gigantesca, que simplesmente tem, no final das contas, um único objetivo. Em ajudar você, ou inspirar você, ou fundamentar você a ser um rebelde contra a lei de Deus. Para que você não participe daquele povo do Apocalipse, que é os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ok. Finalizamos o segundo bloco, vamos para o último bloco. Após o último bloco, vai acontecer o seguinte, você poderá perguntar e eles responderão, tá bom? Mas calma, antes de irmos para o segundo bloco, eu quero falar uma novidade para você que quer crescer no conhecimento. Você que quer realmente alcançar outros níveis, subir degraus. Então, se você quer crescer no conhecimento das Escrituras de uma forma profunda, então eu quero convidar você para conhecer o curso Formação em Grego Koiné com o professor Elton, que sou eu. Estou te convidando para você ingressar na turma do Grego Koiné, tá? É o grego do Novo Testamento. Você, meu convidado, amanhã às 14 horas, você mandando um oi lá no meu privado ou no meu direct, você vai entrar ao vivo como meu convidado na aula, tá? Estamos amanhã lecionando às 14 horas, estarei amanhã lecionando para a turma do Grego 2, beleza? Então você é muito bem-vindo. Venha conhecer a minha didática, a minha metodologia e venha verdadeiramente se tornar um exegeta de verdade, tá bom? Grego do Novo Testamento, Koiné, formação exegética, especialmente para você que quer crescer no conhecimento. Neste segundo bloco, Pastor Silvio começa perguntando novamente. Pastor Silvio, vamos para o segundo bloco. Você que está no chat, daqui a pouco vou pescar sua pergunta específica, direcionada. Superchats têm prioridades. Pastor Silvio, você tem 2 minutos para fazer a sua última pergunta. O seu tempo já está na tela. Na minha pergunta, você pode botar na Bíblia, tem um texto. Deixa eu concluir a minha fala, por favor. Você tem 2 minutos para fazer a sua pergunta, o seu tempo já está na tela, e eu já vou tirar o relógio para colocar a Bíblia. Pode ficar à vontade, comece quando quiser. Mateus 19, versículo 18. Adventistas são fraquíssimos de Bíblia. Fracos, sempre falei isso. Mateus 19, 18. Olha só, o jovem perguntou, bom mestre, o que farei para a herdade da eterna? Aí Jesus responde, 18. 19, 18, ó. Então eu posso matar, posso adulterar, porque não pode guardar sábado? Não, o sábado não foi ratificado, os outros foram. Aí, ó, 18. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Tá aí. Todas as vezes que teve que falar sobre
versículos de pecado, nunca fala. Todos dos 10 mandamentos, menos o sábado, foram ratificados. Romanos já foi lido aqui. Então a questão é a seguinte: isso é uma vergonha que a igreja adventista faz. Então pode matar, pode adulterar, anomínia. Claro que não pode, óbvio, porque foi ratificado por Jesus. Jesus não mandou guardar o sábado. A pergunta que eu faço para o Ezequiel agora, por favor, eu peço que o Ezequiel mostre no livro de Atos, claro que no livro de Atos 2,46 fala que os discípulos se reuniam todos os dias. Atos 2,46, se reuniam todo dia, comunhão. Mas aonde mostra no livro de Atos que a igreja se reunia sábado para adorar o sábado, os discípulos se reuniam no sábado? No livro de Atos. Eu peço ao Ezequiel que mostre no livro de Atos mandando guardar o sábado. Não tem. Absolutamente não tem. Tem o dia do Senhor, domingo, na Bíblia, mas isso é outro assunto. Tem tempo ainda? 16 segundos. Então, Ezequiel, mostre no livro de Atos falando para guardar o sábado. Por favor. Eu sei que não tem. É uma pergunta retórica, mas eu quero que você mostre. Ok. E se Paulo guardou o sábado? Paulo guardou o sábado? Ok. Maravilha. Pastor Ezequiel, você tem 5 minutos para a sua resposta. Fique à vontade, comece quando quiser. Bom, vamos lá. Eu estou procurando aqui os textos, mas o fato é, o livro de Atos fala do sábado várias vezes, onde Paulo e seus companheiros estão no sábado na sinagoga. Por exemplo, acho que no capítulo 13, por exemplo, verso 42, ao saírem, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas palavras. Verso 44, no sábado seguinte afluiu toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, etc, etc, etc. Só que assim, uma coisa interessante a respeito de Paulo, no capítulo 24 do livro de Atos, ele fala assim: sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, Paulo fala que ele acreditava em todas as coisas de acordo com a lei e com os escritos dos profetas. Então, por exemplo, nós poderíamos abrir a Bíblia aqui no profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 20, e ali a palavra de Deus vai dizer que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Opa, então Paulo acreditava nisso. Lá no livro de Isaías, no capítulo 58, 56, etc., vai se falar, inclusive, que os gentios deveriam guardar o sábado, não o profanando. No capítulo 58 vai dizer que o sábado é o santo dia do Senhor. Né? Se no Apocalipse vai falar lá do dia do Senhor, a Bíblia vai dizer que é o sábado o santo dia do Senhor. E é isso o que Paulo acreditava, e é isso que Paulo praticava. Como que Paulo poderia... Inclusive, Paulo vai dizer que ele não cometeu nenhuma transgressão contra os mandamentos de Deus, lá no livro de Atos, né? Ele não cometeu nenhuma transgressão contra a lei dos judeus, né? Acho que ele fala uma coisa assim, deixa eu ver, dos judeus, deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Atos 25, verso 8, o que está escrito lá? Paulo se defendeu, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus. Se Paulo fosse um transgressor do sábado, ele não poderia afirmar isso aqui. Caso afirmasse, já estaria transgredindo a lei, sendo um mentiroso. De maneira que é só absurdo, entendeu, Silvio? Outra coisa, por que ele procura um lugar de oração em Atos capítulo 16, fora da região onde havia sinagogas? Mesmo lá, se você ler, quando ele chega em Filipo, ele vai procurar um lugar de oração ao sábado, e lá que ele tem o encontro dele com Lídia, e ela se converte, e ela se torna uma das colunas ali para ajudar. Como que está escrito isso lá? Verso 13, no capítulo Atos 16. No sábado saímos da cidade onde nos pareceu haver um lugar de oração. Está lá, sábado, Paulo procurando um lugar fora da cidade, sem trabalhar, para orar e pregar o evangelho. E é uma coisa muito engraçada, assim, o próprio texto que você citou, Atos 2,46,
implica a igreja reunida todos os dias, inclusive aos sábados, adorando a Deus. Lembrando que eles estavam no templo e o sábado era um dia especial lá no templo de Jerusalém. Então, simplesmente, Silvio, o que você tenta fazer é encontrar subterfúgio para não ter a mesma fé de Paulo. Paulo dizia, eu creio em tudo de acordo com a lei e com os profetas. Você, Silvio, não. Você crê em tudo menos no que não te convém, e o que não te convém é um dos 10 mandamentos, é a guarda do sábado e coisas do tipo. Você não tem a fé de Paulo, entendeu? Por isso, inclusive, usar Gálatas 4, Colossenses 2, etc., é um tiro no pé, porque você simplesmente não tem a fé do apóstolo Paulo. Acabou meu tempo, Elton? Não acabou. Quanto tempo tem aí? 55 segundos. Tem bastante tempo ainda. Então, outra coisa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 19, Paulo vai dizer, o que importa é guardar os mandamentos de Deus. E isso é uma coisa assim, muito curiosa, assim, né? Paulo ensinando a igreja, ele vai dizer, a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Veja, como que Paulo poderia se colocar contra um dos 10 mandamentos, que em Romanos 13 ele diz que é o cumprimento da lei, que é o amor? Como que Paulo poderia dizer para você, não, pode transgredir a lei de Deus à vontade, aí não tem problema nenhum? Simplesmente são argumentos que não têm fundamento nenhum para justificar pecado, transgressão da lei de Deus. É básico assim. Maravilha. Pastor Silvio, é momento de você fazer a sua réplica, se não concordar com a resposta. Você tem 5 minutos, fique à vontade, comece quando quiser. Seu áudio está mutado. Pronto, está desmutado. Vou atropelar. Não Ezequiel, mas a Igreja Adventista. Atos, bota por favor. O Ezequiel fala muito, mas não mostra no texto. Atos capítulo 13. E eu não estou usando computador, não, é Bíblia. Eu não preciso de computador, eu tenho a Bíblia. Atos 13, 42. Eu quero que você, em casa, acompanhe o que a Bíblia ensina. Atos 13, 42. Aonde fala de sábado na Bíblia? O Ezequiel ele está fazendo como os pastores já fizeram comigo. Questão, não é ad hominem, mas o pastor Silvio. Não é, não, é Bíblia. A questão não é pessoal, é Bíblia. Atos 13, 42 fala assim, ó, Atos 13, 42. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no sábado seguinte lhe dissesse a mesma coisa. Por que Paulo ia na sinagoga de sábado? Porque ele ia pregar Jesus para os judeus e os gentios que estivessem lá. Atos capítulo 16. Aí é interessante que o Ezequiel falou para a metade. Atos 16, 16, 13. Diz assim, Atos 16, 13. Eu estou lendo os textos que falam de sábado. Não tem mandamento de sábado no livro de Atos. Tem citações. Em Atos 16, 13, fala assim, ó. No dia de sábado saímos fora das portas. Cadê? Para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentamos e falamos às mulheres que se juntaram. Olha só, em Êxodo 16, 29, diz que cada um permaneça no seu mesmo lugar. Não tem, como o Ezequiel gosta, ipsilítere, não pode andar 1000 metros, mas uma tradição rabínica, e a Bíblia fala sobre isso, diz que não podia andar mais de 1000 metros. Se o Paulo guardasse o sábado, ele já teria infringido o sábado, porque ele saiu no sábado para caminhar. Então não poderia. Então já vai contra a guarda do sábado, o Atos 16, porque eles foram caminhar e não podiam andar mais de 1000 metros. Está em Atos 16, 29. Não é um mandamento bíblico explícito, mas é uma tradição rabínica. Tanto é que fala em Atos 1:12, Jerusalém, um caminho de sábado. Então, agora, vamos lá. Outro capítulo, 17, Atos 17. Estou lendo Bíblia. Sua câmera está desligada, pastor Silvio. Minha câmera? Uhum. Tá. Atos 17. Vamos lá. Atos 17, versículo 1. Prestem atenção. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre a Escritura. Aí, tá vendo? Foi lá. Mas o que é que Paulo ensinou lá? A Bíblia é maravilhosa, né? No versículo 3. Expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio. Dizia ele, é o Cristo. Então, Paulo ia anunciar Jesus. Para quem? Para os judeus. Ora bolas. Atos 18, Elton.
O que é que Paulo fazia na sinagoga? Eu estou lendo para vocês. Paulo ia anunciar Jesus. Atos 18, versículo 4. Atos 18, versículo 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. A quê? A guardar o sábado? Vamos lá, 5. Diz assim, ó. Quando Silas e Timóteo desceram de Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando a judeus que Jesus era o Cristo. Agora, uma pá de cal para essa história aí. Ezequiel, todo carinho. Eu acho que você não sabia o que eu vou te mostrar agora. É 1 Coríntios 9, ó. Paulo não guardava a lei. Simplesmente, Paulo não guardava a lei. Rosto na tela. Eu vou mostrar, provavelmente o Ezequiel não sabia. Vou ler agora. É um texto claro. Não precisa nem interpretação. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Bota aí, Alto. Você que é adventista, você que é pastor adventista, que ensinava que Paulo guardava o sábado, 1 Coríntios, bota na tela aí, ó. 1 Coríntios 9, 20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Paulo não estava debaixo da lei. Quando Paulo fala dos mandamentos, o mandamento é Cristo. Ou vai dizer que Paulo está errado também agora? É Paulo falando. Paulo não guardava o sábado. Paulo ia na sinagoga sábado ensinar que Jesus é o Cristo para os judeus, como eu hoje estou fazendo para os adventistas. Jesus Cristo é o Senhor. Não precisa guardar o sábado. Era isso que Paulo ia ensinar. Era isso que Paulo ia fazer na sinagoga. Paulo não guardava mais. Bom, está bem claro aí. Paulo não guardava mais o sábado. Aí tem mais. Em Marcos capítulo 2. Acabou já? Acabou o tempo. Puxa. Vamos ouvir agora a pergunta do pastor Ezequiel, dispondo de 2 minutos. Pastor Ezequiel, você tem 2 minutos, fique à vontade, comece quando quiser. Legal. Vamos pegar esse seu exemplo aí de que Paulo supostamente não guardava a lei, não estava debaixo da lei, e vamos dar uma olhada lá em Romanos capítulo 6, e aí você explica o texto para a gente. Porque, veja, a impressão que passa, Silvio, é que você está dizendo que Paulo transgredia os mandamentos de Deus porque ele não estava debaixo da lei. Agora veja, o texto onde ele mais argumenta a respeito desse conceito é ali em Romanos capítulo 6, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, ou seja, na transgressão da lei de Deus, para que a graça seja mais abundante? E ele responde: de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Então, Paulo entendia que o pecado é a transgressão da lei, e ele morreu para o pecado, que é a transgressão da lei. E ele fala que isso aconteceu através do batismo em Cristo Jesus, na sua morte, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que pela glória do Pai andemos em novidade de vida. E essa novidade de vida, ela não é andada de acordo com estar debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Paulo tinha um entendimento de que a partir do momento em que Deus se faz homem em Cristo Jesus, morre pelos nossos pecados e ressuscita dentre os mortos, existe uma ruptura na realidade que tem que ver com o reino de Deus, que tem que ver com uma nova forma de abordar as questões que antes disso eram promessa e agora são realidade. Muitos judeus permaneciam confiantes na sua salvação pela suposta adesão deles à família de Abraão, às questões da lei, e etc, etc, etc. Então explica pra gente, Romanos capítulo 6, como que isso funciona na sua mente, a retórica de Paulo. Ok. Pastor Silvio, você tem exatamente 5 minutos para a sua resposta. Tempo na tela, fique à vontade. Comece quando quiser. A lógica é inversa. Paulo não está falando que é para pecar. Está dizendo que não deve aproveitar da graça para pecar. É justamente o pecado. Que ele fala assim, ó, não,
isso é a resposta a essa dúvida tua, Ezequiel, está muito assim explícita e clara no livro de Gálatas. Tudo a ver com o que você me perguntou. Gálatas, capítulo. Bota aí, Elton. Gálatas, capítulo 5, 13. A resposta está aí, Elton. O Ezequiel. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Também foi Paulo que escreveu 5,13, ó. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas para ser vivos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo a ti mesmo. Então, é para não abusar da graça e viver na carne. É só isso. Agora, eu quero que, aproveitando a tua pergunta, muito obrigado pela tua pergunta. Gálatas, capítulo 6. É o Espírito Santo que habita em nós. O selo, alô, adventista, o selo de Deus no homem não é o sábado, é o Espírito Santo. Para ver a mente de escravo. 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não te sejas também tentado. Levanta aí, Otto. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis o quê? Destaca aí, Otto. A lei de Cristo. Por glória! Essa é a lei. A pergunta que você me fez, Ezequiel, é isso aí. Ó, você, não é porque nós estamos na graça que você vai abusar da graça de Deus e viver no pecado. É essa a regra. Romanos capítulo 8, Elton. Olha que coisa linda. Você que está me vendo aí. A lei não salva. Eu sei que o Ezequiel sabe, fala isso também. Ele sabe disso. A lei só servia para mostrar o que era pecado. Portanto, glória! Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Isso aí, ó, mas segundo o Espírito. Porque a lei não é lei do Sinai. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei da morte e do pecado. Aquela lei que só condenava. Então, hoje, a lei é de Cristo, é a lei do amor. Eu não peco, não é nem por medo do inferno. Eu procuro não pecar, não é nem por medo do inferno, que o adventista não acredita. É por amor a Cristo. Versículo 3. Olha só, você que está me assistindo aí. Pois 3, Elton Maia. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, a lei era contaminada. Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Olha o que você me perguntou, Ezequiel. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, hoje, o cristão recebe o Espírito Santo e passa, a partir daí, viver pela direção do Espírito. Peca? Claro que peca, mas não tem prazer no pecado. Não tem absolutamente nada a ver com o sábado. Detalhe, Romanos 14. 14? Deixa eu ver 14. É que diz que quem come carne não 14:1. Ora, o que está enfermo, 14:1. Porque um crê que... 2. Porque um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Aí fala assim, 5. 4, Elton. 4, Elton. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aí 5, ó. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Quer guardar o sábado, queridão? Guarde. Para salvação, não. Quer guardar o domingo? Guarde. Para salvação, não. Mas o cristão verdadeiro não guarda dia nenhum. Ou melhor, guarda todos os dias. Ele vive de acordo com Cristo todos os dias. Não tem problema se quer guardar o sábado do domingo. Bobagem. Okay. Para salvação, não. Ok. Seu tempo acabou.
Vamos agora para a última réplica. Deixa eu só verificar aqui. Exatamente. A última réplica do pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, seu tempo já está na tela. Ah, não, tá a Bíblia, desculpa. Seu tempo já está sendo colocado na tela, sua réplica final. E depois disso, vocês responderão ao chat e terão 2 minutos cada para as considerações finais. Tempo na tela. Silvio, é muito nítido para qualquer pessoa que assistir esse debate que você não consegue se concentrar num argumento e avançar nele de uma forma minimamente satisfatória. Eu pedi para você explicar para mim a retórica de Romanos 6. Você explicou Gálatas 5, Gálatas 6, Romanos 8, Romanos 14 e 0 Romanos 6, entendeu? E tudo bem, não tem problema a gente conversar sobre esses outros textos também. Mas, assim, o ponto é o seguinte, o principal texto onde Paulo defende a noção de não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça, é o texto que Paulo vai dizer que não é para viver em pecado por causa desta retórica, por causa desta ideia. Você mesmo confirmou isso, né? Não devemos usar a graça para pecar, que é exatamente o que você faz. Porque pecar não é a transgressão da lei. Então, assim, se você usa a graça para dizer que as pessoas podem transgredir o sábado, você está usando a graça para pecar. Você, inclusive, coloca lá em Gálatas 5, verso 3, que Jesus nos chamou à liberdade e nós estamos livres e blá, blá, blá. Veja, em Tiago, capítulo 2, depois dele citar 2 dos 10 mandamentos, não adulterar e não matar, ele fala: falai de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que iam ser julgados pela lei da liberdade. Não existe contradição entre a lei de Deus e a liberdade. Quem entenda, Silvio? Julgamento pela lei da liberdade. Você vai ser julgado pelos 10 mandamentos, Silvio. Tudo que você fala contra um dos 10 mandamentos é tudo que você vai ser julgado por isso, da mesma forma que qualquer pessoa quiser transgredir qualquer outro dos 10 mandamentos. Entende? Outra coisa. Você, além de não responder sobre Romanos 6, você fala que a lei é contaminada, irmão. Onde que está isso na Bíblia, cara? Romanos 7, verso 12, a lei é santa, justa e boa. E você vem aqui para pregar que a lei é contaminada, estamos aqui na Bíblia e etc. É todo esse papo que não tem pé nem cabeça, Silvio. E entenda, cara, eu não quero aqui humilhar você, não quero dizer assim que você... enfim, cara, não quero ir pro ad hominem. Mas assim, cara, é vergonhoso, Silvio. A igreja adventista, cara, tem um monte de defeitos, tem um monte de problema, tem um monte de erro. A gente pode discutir essas coisas com calma, etc. Mas não dá para ir nessa direção, cara. Você faz uma salada absoluta dos textos bíblicos, você analisa as coisas da forma mais superficial que existe, para simplesmente, no fim, usar a graça como desculpa da transgressão da lei de Deus. Não tem nada além disso nesse debate, Silvio. Não tem fundamento, não tem... Sabe, cara, é tudo muito complicado. E ninguém aqui está dizendo que nós somos salvos pela lei. A relação da lei com a salvação e com a perdição não é uma causa direta. Ninguém é salvo porque não adultera, não rouba, não mata, não mente, até porque se a gente fizer várias dessas coisas, a gente pode cair em um outro pecado. Então a salvação é unicamente pela graça mediante a fé. Entretanto, a salvação é perdão dos pecados. Escrever a lei de Deus no coração no contexto da sua conversão. Só quem está na nova aliança é quem está com o perdão dos pecados e com a lei de Deus escrita no coração. Quem prega contra a lei, segundo Mateus capítulo 5, verso 17, não excede a justiça dos fariseus. É mínimo no reino dos céus. Que você avalie o que você está saindo da sua boca, o que você está pensando, e não se permita andar nessa direção. Romanos 6, que foi o texto que eu te perguntei, não ofereça os seus membros para injustiça. A injustiça é o pecado. A lei de Deus é santa, justa e boa. Não existe nenhum problema com a lei de Deus. O problema do nosso pecado não é a lei de Deus. O problema é o nosso pecado.
E existe salvação. Você que transgride a lei de Deus pode ser salvo, assim como o adúltero, o mentiroso, o transgressor do sábado, o idólatra e etc. Só que deve haver conversão, deve haver novo nascimento, deve haver arrependimento. E ninguém deve pregar contra a lei de Deus. A lei de Deus, ela é resumida no amor, é porque a gente ama a Deus e porque a gente ama o próximo, que a gente não tem outro Deus diante de Deus, que a gente não toma o nome de Deus em vão, que a gente guarda o sábado, que a gente evita adulterar, roubar, matar, mentir, e a gente admite que a gente erra. Mas a gente não erra como quem quer errar. Não é uma ciência de foguete, Silvio, é simples de entender, e eu espero que essa noite você tenha entendido. Maravilha, senhores, você que nos acompanha do Instagram, você que nos acompanha do YouTube, essa live está sendo transmitida para esses dois canais. Chegamos ao final e agora vamos ver no chat o que temos, tá? Pergunta para eles. Você faça a sua pergunta, destine a sua pergunta para um dos participantes para que eles possam responder, tá bom? Se você fizer uma pergunta aleatória, aí não tem como responder. Deixa eu ver aqui, vamos começar de baixo, logo aqui, não vou lá pro final, não tem como, eu vou pescar aqui o que aparecer primeiro aqui, tá bom? A primeira pergunta, deixa eu ver, se tem pergunta objetiva, não tendo pergunta objetiva, eles vão para as considerações finais, tá bom? Esse debate vai ficar gravado, vocês podem assistirem, você que está assistindo no Instagram, compartilha essa live também, você do Instagram, o Rony, Veiga Reginaldo, quem mais? Cris, compartilha essa live, o Silva, compartilha essa live, você que nos assiste, Terapeuta, compartilha essa live, Luciano Santos, compartilha essa live, Areta.doxa, compartilha, Diogo, eu peço que vocês vão compartilhando essa live, um abraço para vocês. Vamos ver pergunta, pastor Silvio, depois não? Não, o Ezequiel, ele se segurou. Agora não dá mais para fazer tréplica, infelizmente. Não, é a de homem que ele falou pequenininha. Não, tudo bem. Eu vou falar. É só é uma pergunta, três versículos. Três versículos. Não posso, Silvio. Se eu fizer isso para ti, eu tenho que fazer para ele também. Não, versículos. Ele falou que não tem. Eu vou mostrar que tem. De novo, né? Ele falou que não tem na Bíblia. Eu tenho que dar tempo também para ele. Se eu der tempo para ele... Ele jogou no ar que não tem. Como ele não sabia que Paulo não guardava a lei... Tem uma pergunta para ti aqui. Tá, fala. Tá, então vamos aqui. Silvio, pergunta do João Pedro Torales, um abraço para você, querido. Pergunta para o pastor Silvio. Silvio, como algo santo, justo e boa pode ser algo contaminado? Enferma pela carne, nada mais é que nossos pecados violaram a lei e necessitamos de remissão. Isso não tem nada a ver com contaminação lei. Essa é a pergunta destinada ao Silvio. Pastor Silvio, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Tá. O seu Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Está na tela. O que o Ezequiel falou que não tem, vou mostrar que tem. Que você não sabia, Ezequiel. Romanos capítulo 8, versículo 3. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8,3. A lei estava doente. 2 Coríntios 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda mais que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério da morte... 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Ministério da morte e a lei estava doente. Hebreus, capítulo 7, versículo 18. O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Eu estou lendo Bíblia. É que adventista é cego. Quando sai do quadradinho deles, se perde. A igreja adventista é fraquíssima de Bíblia. Quando traz para a Bíblia, paga mico. A igreja adventista é fraquíssima. Inclusive, o dia do Senhor, na Bíblia, o dia, não dia escatológico, o dia do Senhor na Bíblia, Apocalipse 1:10, se refere ao primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Não é para guardar domingo. Jesus ressuscitou o primeiro dia, apareceu o primeiro dia, voltou a segunda vez o primeiro dia. O Pentecostes foi no primeiro dia da semana. Essas datas foram domingo, mas o cristão não é para adorar domingo. Você é livre.
Ok. Não precisa guardar o sábado. Maravilha. Temos mais uma pergunta, dessa vez, como sempre, Superchat tem prioridade. Essa pergunta eu acredito que seja destinada para o pastor Ezequiel. Se guardar o sábado é obrigatório para a salvação, por que os apóstolos não exigiram isso dos gentios no concílio de Jerusalém? Atos 2, 16, 17. Muito obrigado, Léo Maneiro, pelo cincão que você mandou aí para o canal. Pastor Ezequiel, você tem 1 minuto e 30 segundos, tempo na tela. Legal, Léo, a sua pergunta é excelente, só que ela trava em alguns problemas muito evidentes. Se você supor que Atos 15, que é o Concílio de Jerusalém, é uma revelação absoluta, total e completa de toda a vontade de Deus para o cristão gentil, você terá um problema muito complicado. Por quê? Porque ali você tem instruções muito claras. Os cristãos gentios devem se abster da contaminação dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. São essas 4 coisas. Mas veja, nenhuma palavra sobre amar a Deus, nenhuma palavra sobre amar o próximo, nenhuma palavra sobre outros mandamentos, ou sei lá, não tomar o nome de Deus em vão, não cobiçar o que não é seu, não dizer falso testemunho, porque se a gente for entender que esses 4 regulamentos de Atos 15 são as únicas coisas que Deus pede do cristão, você inclusive já está bastante equivocado. E veja, outra coisa, aqui se fala que se deve abster-se da carne de animais sufocados. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 16, que é um texto muito usado nessa discussão contra o sábado, diz que ninguém deve ser julgado por causa de comida. Mas peraí, tem uma regra sobre comida em Atos 15, então vocês interpretam as coisas tudo de uma forma muito superficial, esse é o problema de vocês. Ok, maravilha. Cadê o pastor Silvio? Deixa eu ver, tá todo mundo aqui, bacana. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver a pergunta, Silvio. A pergunta vai para o Silvio, é isso mesmo? Deixa eu ver, Silvio vai responder. Não temos perguntas aqui. A pergunta que vai para o pastor Silvio, como é que é esse nome? Renem Neto. Eu quero perguntas, eu só quero pescar perguntas objetivas e legítimas. Deixa eu ver o que é que nós temos aqui. Bem, não tendo perguntas, vamos para a finalização do debate. Pastor Silvio Júnior, pastor Ezequiel, vocês poderão dispor agora de 2 minutos cada para fazer as suas considerações finais. Pastor Silvio, você tem 2 minutos para as suas considerações finais. 2 minutos, tá bom para os senhores? 2 minutos? Perfeito. Pastor Silvio, 2 minutos na tela para ti. Fique à vontade para as suas considerações finais. Desculpa, tem 2 minutos e 30. Estão até aqui. 2 ou 3, Elton? 2, desculpa, eu errei. Tempo na tela. Eu agradeço a todos que estão participando dessa live. Ezequiel, um beijo no teu coração, queridão, tá? Tá de pé o almoço, tá, querido? Tá de pé o almoço. Pessoal, as pessoas confundem veemência, contundência com ser inimigo. O Ezequiel não é meu inimigo. Vou almoçar com o Ezequiel, vou beber Coca-Cola, tá? Eu gosto, tá? É por minha conta, é por 0,800. Tá? Deus abençoe você. O fruto do Espírito é amor. Eu sou veemente, mas falo isso com amor. Nunca há de homem, tá? A Bíblia diz assim, a palavra de Deus, toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Então, eu falo aqui nessa noite, eu tenho um amigo que eu gosto muito, que é o Rodrigo, pai da Bia, que ele é adventista, amigo mesmo. Não tem nenhum problema quanto a isso. Porque eu não vejo a pessoa com um olhar religioso, eu vejo pelo olhar cristão, tá? Então, Deus abençoe você que está me vendo aí. A igreja adventista se caracteriza como seita porque ela tem esse escopo aí, que para ser salvo é necessário guardar o sábado, inclusive no batismo tem que confessar isso, inclusive se não confessar, inclusive o dom de revelação da senhora Ellen G. White, que eu nem falei nela hoje, né? Não pode nem batizar, o Ezequiel sabe disso. Então, por isso, não basta crer em Jesus na igreja adventista, tem que crer no sábado, tem que guardar o sábado. Você é livre. O Espírito Santo, nessa noite, abre o teu entendimento. Você é livre.
Não devemos viver no pecado por amor a Cristo, nunca por medo de religião, por opressão, por escravidão, nunca por esse motivo. Sempre agradecendo a Deus porque Jesus morreu por nós. Jesus morreu pelas pessoas de todos os povos, língua e nação. Povos, tribo, língua e nação. Jesus morreu por todos. Não tem condição, além de crer em Jesus e obedecer a sua palavra para ser salvo. Deus abençoe você em nome de Jesus. Maravilha, pastor Ezequiel também disporá de 2 minutos. Tem um superchat aqui, que após esse momento de apresentação final, eu queria que vocês respondessem, por gentileza. Pastor Ezequiel, você tem 2 minutos para as considerações finais, tempo na tela. Silvio, eu concordo 100% contigo. A despeito do clima um pouco mais acalorado entre nós, o respeito, o amor, o carinho são garantidos da minha parte em relação a você, tá? Eu tenho certeza, assim, que essas discussões são complicadas e ninguém gosta de enxergar o próprio pecado. Quando você tenta dizer para um adúltero que ele está errado, ou para um ladrão, ou para um idólatra, ou para uma pessoa que está vivendo fora dos caminhos de Deus, ela também se justifica, ela também diz, não, mas eu sou assim mesmo, não, mas não sei o quê, mas não sei o que lá. E o crente, quando ele é confrontado com a ideia de guardar o sábado, ele tem a mesma postura do mundano. Não, não é bem assim, não sei o quê e tal, e Deus não se importa com isso e tá tudo bem. Mas no fim, como você disse que o amor é o fruto do Espírito, lembra lá, Romanos capítulo 13, né? A lei, o cumprimento da lei é o amor. Quem prega contra o cumprimento da lei está absolutamente fadado a pregar a maior heresia que existe na face da Terra, mas digo isso com carinho e, enfim, né? Eu tenho certeza que o sábado não salva ninguém, mas tenho certeza que o Senhor do sábado salva aqueles que nele creem. A Bíblia não diz que Jesus é Senhor de todos os dias, tá, Silvio? No que é de domingo, da segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado. Qualquer coisa que passar disso tem zero fundamento bíblico, e cuja implicação é que Jesus é Deus, ele santificou o sábado, ele ordenou a guarda do sábado, e o sábado é um mandamento de Jesus, porque Jesus é o Deus verdadeiro, o único Deus que existe de verdade. Tudo bem? Obrigado a você aí do outro lado pela atenção, pelo carinho, que Deus abençoe imensamente todo mundo que comentou aí, o Marco Madureira, o Torales, o Mr. Robinson, mesmo as pessoas que são contra as minhas ideias aí, a Solange, o Léo, não tem problema, o que importa é a gente se ajudar e se amar e caminhar rumo ao reino. Maravilha. Vamos para o superchat que tem aqui, senhores, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, foi deixa eu ver o nome dele, René Neto. Pensa no nome, grego é mais fácil, viu, René? Brincadeira. Se Hebreus usa catapausis, descanso, em Hebreus 3:4, por que em Hebreus 4:9 muda para sabatismo? Se o sábado foi abolido, por que usar esse termo? Pastor Ezequiel, penso que essa pergunta se encaixa para ti. Você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Deixa eu ver. Porque em Hebreus capítulo 4, o sábado é um protótipo do descanso da fé. Isso não implica que a fé substitui o sábado, mas implica que, como Deus criou o mundo e descansou, e isso é uma questão muito importante, resta ainda um descanso para o povo de Deus, de acordo com o exemplo do sábado e não conforme o exemplo da desobediência. Inclusive, Hebreus capítulo 4 é um texto muito interessante, que vai mesclando a discussão sobre a fé do cristão versus os exemplos de infidelidade do povo de Israel ao sair do Egito. E nós precisamos descansar em Deus. A guarda do sábado, ela não substitui a fé. Se você guardar o sábado de forma legalista e você rejeitar a fé, rejeitar a Cristo, você não tem a salvação. Ao mesmo tempo, se você transgride o sábado e você tem a Cristo, você tem a perspectiva do perdão, mas aí é o mesmo perdão que ele pode ter para o adúltero, para o mentiroso, para o idólatra, para o assassino. Pode haver perdão, mas o ideal é que o pecador se arrependa, se converta e guarde os mandamentos de Deus no contexto da sua conversão. E deixe de ser um mentiroso para ser uma pessoa verdadeira.
Deixe de ser um transgressor do sábado para guardar o sábado. Deixe de ser um adúltero para ser uma pessoa pura, e etc. Porque é aí que a nova vida se faz em Cristo, de acordo com Romanos capítulo 6. Viveremos no pecado que para ele morremos? De jeito nenhum. A lei é santa, justa e boa. Romanos 8 não diz que a lei é contaminada. O que é contaminado é a carne. A lei de Deus permanece santa e justa. Maravilha. Agradeço ao Léo Maneiro, o René. Ué, só ele vai falar? Eu não vou falar, não? Ué, aí é desigual. Pode comentar, sim, você pode comentar acerca desse versículo, porque não houve um destinatário específico, você tem 1 minuto e 30 segundos. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Pode comentar. Vamos lá. Não pode botar a Bíblia aí, não? Eu gosto de Bíblia. Bíblia, a gente brinca na Bíblia. Se você botar aí Hebreus capítulo 4, eu vou mostrar para o rapaz o que quer dizer o texto, bem claramente. Pode pôr? Hebreus 4, versículo... Ele pediu o versículo 9, né? Vamos lá. Portanto... Hebreus 4. Só um minutinho que eu tô pegando, tá? Tá bom. Vamos ao que o texto diz. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou as suas obras como Deus das suas. É o 10. Aí fala assim, procuremos entrar naquele descanso, descanso de Deus, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O 13 é interessante. Olha só, explica. Bota o 13 aí, ó. 13, Elton Maia. Lá não é um dia, é uma pessoa. E não há criatura encoberta diante desse dia. Eu quero que você leia, você perguntou aí. E não há criatura encoberta diante do dia? Não, dele, pessoal. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Com quem vamos tratar? Com o dia ou com a pessoa? Com quem? Acabou não. Ok. Você acabou? Acabou. Ah, que peninha. Se trouxer para a Bíblia, a gente brinca. Acabou. Aí é uma pessoa, o nosso descanso é Obrigado, Jesus. Reginaldo Bispo 4478. Mandou umzão aí, tá? Valeuzão. Senhoras e senhores, e para encerrar, eu quero aqui agora fazer minha propaganda final. Peço licença aos nobres convidados para fazer minha propaganda final, tá? Você pode também estar adquirindo o livro do pastor Silvio, você pode também estar se inscrevendo no canal do pastor Ezequiel. Como é que é o nome do seu canal, pastor Ezequiel? Daqui a pouco o livro do pastor Silvio, o nome do seu canal? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Pastor Silvio, o seu livro, como é que é o nome do seu livro? Como é que é o nome do seu livro? Rios de Água Viva. 30 anos de experiência prática. Ensinamento bíblico. 100% bíblico. Rios de Água Viva. 100% bíblico. Para você adquirir, basta você entrar em contato através desse número. Mas não. Esse número não. Esse número tu deu errado, Elton. Ah, é? Botou Lima Júnior. Tá bom. Então, a gente vai corrigir esse número depois, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer conhecer o curso de formação, é um programa, Formação em Grego Koiné, com o professor Elton, que sou eu, basta você entrar em contato com o número que está na descrição desse vídeo ou no meu direct, mandar uma mensagem no WhatsApp e aí você vai começar os primeiros passos, dar os primeiros passos para se tornar um exegeta, tá bom? É isso aí. Nós aqui estamos finalizando mais uma live. Pastor Silvio Júnior, pastor Ezequiel Gomes. O número do pastor Silvio Júnior vai ser atualizado aqui, tá? O número que eu tinha, sempre foi esse. Estava errado o número? Eu sempre falei o número errado? Não, tu botou do outro pastor, do Lima Júnior da África. É o 21, Rio de Janeiro. Ezequiel, não vi a vida antes, hein? Desculpa, tá? Esse aí, tá? Eu vou ter maior honra de estar com você, cara. Tá, Ezequiel? Tá bom. Eu sou admirador do pastor Ezequiel Gomes. Ele é um grande teólogo. Brasil, finalizamos mais uma programação. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você ricamente, a sua casa, a sua família. E não deixe também de ajudar o canal, fazendo as suas contribuições voluntárias, tá bom? Aí estão os dados, se você quer ajudar o canal, boa sorte. Fiquem todos com Deus, como eu sempre faço no término das lives. Rei Kareskai, Irene, Tukiriu, Yesu, Cristo, Del Faimu, e até a próxima live.